Eu falei, Tá meio desanimada já. rapaz, faz parte. Vai falar que tá na cama, não. Não. Sofá mesmo. Segunda-feira eu tava tendo treinamento pelo Senac. Aí o Pablo, né, que é de São Paulo, ele tava dizendo, né, coisas que nós podemos ou não fazer e tal, né? Tem coisas que para nós a gente sabe, né? Então, o Senac, por exemplo, né? O Senac, por mais que ele procure vivenciar um ambiente profissional, e a gente sempre está falando, né, pessoal, ó, no mercado é assim, na empresa façam assim, né? Por mais que a gente tente, né, como fala, dar exemplos, né, ou prepará-los para o mercado, o Senac ele sempre preza para que a gente não confunda as coisas, né? Então a gente é muito cobrado para isso, né? Então o pessoal do Senac, em todas as reuniões, treinamentos, eles sempre nos falam algumas coisas para que a gente saiba bem o que é o Senac, né? Então uma das coisas que ele falou é a questão assim, pessoal, embora a gente, né, vislumbre o mercado, fale de empresa, por mais que a gente tente deixar estrelinha na cabeça dos caras, dos alunos, para prepará-los para o mercado, o Senac não é o mercado, o Senac não é a empresa. Então, tem muitas coisas que lá na empresa eles terão que fazer, até por ser subordinado a alguém, mas aqui nas aulas não é, né? Por que eu estou comentando disso, né? Como esse cara, esse Pablo, faz parte de um sistema de ensino, não sei de quantas escolas aí, até fora do Senac, ele falou uma coisa que aconteceu a semana passada, né? O que aconteceu a semana passada? O cara falou para ele que teve um professor que exigiu, o cara exigiu mesmo, que os alunos abrissem as câmeras nas aulas remotas. E aí, qual que foi a ameaça do professor? A ameaça foi assim, ó, nas empresas, se é isso, se o chefe pede para abrir as câmeras e vocês não abrem, vocês são mandados embora. Por isso, né, já como que ele falou? Já treinando para ser o mercado, e o cara exigiu, né, com que o pessoal abrisse as câmeras, né? Olha cada coisa. Muita gente não tem, né? Porque geralmente câmera assim, quem não compra é só notebook. E outra, eu vou querer que vocês abrem câmera, pelo amor de Deus, gente. Tô louco. Olha eu. Rapaz do céu. Eu até consegui descobrir um cabeleireiro em Viradouro aqui. Rapaz, meu cabelo tava igual do Wellington, moço. Tava uma desgraça. Nossa, esses dias eu vi ele, o cabelo dele tá terrível. Ele não cortou? Não cortou, tá. Nossa, tá grande, hein? Nossa. E eu falei pra ele, se ele pintar de azul, vai ficar parecendo a Marge Simpson, então. Aonde que ele tá trabalhando? Ixi, aí você pegou, hein? Ele começou a trabalhar, por isso que ele entrou nas aulas mais. Ele me falou, ele me ligou, conversei com ele, só não sei onde ele tá trabalhando. Eu falei pra ele, ó, e esse cabelo aí, como é que vai fazer? Vixe, tem. Não tem chuquinha aqui de jeito. Vamos lá, então. Eu mandei no grupo para vocês um PPRA, né? Teve um colega meu que me mandou o PPRA, porque é o seguinte, eu fiz um LTCAT para ele, né? Então aí eu falei, me manda o PPRA, né? Porque fica até mais fácil, né? Então a gente, além de tudo, garante com que as informações fiquem iguais, né? Mas aí eu só tirei os dados da empresa, tirei os nomes, tirei tudo bonitinho e tal, e mandei para vocês, mandei até no Word. Tá fácil lá para vocês pegarem, né? Tem uma parte que é o documento base do PPRA e tem a parte do levantamento dos riscos. A única coisa que eu não mandei para vocês, que o PPRA dele é dividido em 3 partes, né? O documento base, que é esse documento base que eu vou focar, né? Pelo menos assim, não vou falar dele na aula toda, mas não sei para quem abriu, lá no documento base tem uma forma, né, de se classificar risco, né? Até prevendo alguns graus de incertezas, né? Então, a CGIH, na sua metodologia de avaliação de risco, de classificação, ela fala um pouquinho sobre graus de incertezas, né? E eu acho legal assim, desde que a gente tenha habilidade para trabalhar com isso, né? Os graus de incerteza são em 3 níveis lá no PPRA. No primeiro documento que eu mandei, que é o documento base, tem tudo isso lá, além de falar da empresa, não sei o que e tal, né? A segunda parte do documento são os levantamentos de riscos.
Como é uma fábrica de bag, lá vai ter costura, vai ter mecânico, vai ter tudo que é pertinente à empresa, né? Ao foco do produto lá, que é fabricar bag e tal, né? Mas aí depois, na hora que vocês tiverem um tempinho, vocês dão uma analisada, porque do jeito que tá lá, tá fácil, né? De repente, assim, é que talvez por o ano que vem, por não ter mais VPRA a partir de março, é só pegar dali o que dá para a gente transformar, né, no PGR e a partir daí começar a adotar como sendo PGR. E plano de ação, a gente sabe que é um plano de ação que pode ser de diversas formas, então não tem, né? Não tem por que ficar preocupado, me manda. Não, né? Se você tem no Word, se você tem no Excel, sei lá, né? Então, plano de ação é tranquilo. Aí quem tiver um tempinho lá, depois dá uma olhadinha que eu mandei para vocês, tá? Então, o que a gente estava falando dos trabalhinhos aí, ó. Antes disso, bom dia, Gu. Gu tá aí, né? Bom dia, bom dia. Bom dia. Ele tá cuidando da serinha dele lá. A hora que ele abriu o áudio, nós já escutamos um grito no fundo. Aqui não tem jeito, esse aqui é tudo grudado comigo aqui. Não tem jeito. Aí, olha, no treinamento que nós tivemos 2 treinamentos, né? Nós tivemos segunda retrasada e segunda passada. O cara do Senac lá de São Paulo, que é o Pablo, que trabalha lá na diretoria, ele também tá home office, né? Lógico, todo mundo tá. E aí ele tem 2 crianças, cara. Ele dando lá o treinamento, ele falando com a gente, as crianças dele buzinando. Olha, pensei comigo assim, queria ter a paciência, queria ter 10% da paciência que ele tinha. Rapaz, é foda, cara. Cadê? Quem tá aqui? Matheus? Ô, Matheus, bom dia, Matheus. Bom dia, Everton. Bom dia, Flávia também tá aqui. Luiz Henrique. E aí, Everton, tá aí também. Beleza. Então, assim, ó, eu mandei, né, um recadinho para vocês no grupo lá, para que quem, né, tivesse o trabalho pronto, se quiser me mandar hoje ou amanhã, não tem problema não, tá? O trabalho é aquilo, né? Então, só desenvolver uma planilha lá para a gente ir treinando e tal. Depois, se com o passar do tempo quiserem fazer mais alguma outra coisa, ou para uma empresa, ou como consequência do projeto, do integrador, né? Então, a Flávia fez, a Mirella também fez, o Soneca mandou e o Marquinhos também mandou, tá? A gente tava só... Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Lógico, né? Nós vamos falar um pouquinho desses trabalhinhos. Vamos falar um pouquinho do que nós conversamos nas aulas passadas. Eu até brinquei no grupo lá, né? Eu falei assim, ó, pessoal, ó, se vocês não derem aí algumas ideias daquilo que a gente poderia resgatar no retorno das aulas, eu vou passar uma missão para cada um de vocês aqui. Aí, como diz lá o Gustavo, lá, vou pagar uma tarefa. Pagar tarefa, Hugo? Fala? Pagar missão? Pagar a missão, é isso mesmo, pagar uma missão. Aí eu vou passar para cada um de vocês aí, né? Mas, e aí na sequência a gente continua falando um pouquinho sobre aquela estrutura, né, dos elementos lá, que, de novo, né, eu sou repetitivo, mas assim, tem coisa que eu gostaria com que ficasse na cabecinha aí de vocês, né? Então, eu sei que tem coisa que eu falo, que dependendo da entonação do que eu falo, já dá para fazer um filme na cabeça. Mas tem coisa que eu falo, e não entra, né? Mas qual que é o foco dessas aulas, tá? Deixa eu desligar isso aqui, tá me irritando. Pronto. Quais são os focos dessas aulas? Os focos dessas aulas da OC12, e em todas as outras UCs eu já vinha falando disso, né? Oh, meu Deus, o que é propaganda que aparece aqui? Né? O que acontece com a OC12? A OC12 é o momento de nós revermos tudo aquilo que a gente vem... que a gente veio, né, falando em todas as UCs, em todas elas, tudo bonitinho e tal, só que de uma forma diferente, né, de uma forma a ser aplicável, integrando com tudo aquilo que é da segurança, vamos dizer assim, né, então, se a gente pegar tudo que é da segurança, tudo que é papel nosso, atribuições nossas, se a gente pegar lá o item 4.12 da NR4, que fala de atribuição de SESMIT, se a gente pegar aquela portaria 3275, que fala de atribuição do técnico, enfim, se a gente for pegar tudo isso aí, né, a missão da UC12, o papel nosso aqui na UC12, que é finalizar já o curso, né, tudo bem que a gente tem a UC11, né, depois eu gostaria de falar com vocês também sobre um trabalhinho que vai ser feito aí. Ô Bruno, chegou a falar com a mulher ontem ou não? Professor, parece que o Mazuco chegou a falar com ela e vai ter que aliar um dia que o Gustavo vai poder também.
E aí ela ficou de ver e mandar a resposta pra gente. Tá. E vocês chegaram a conversar com o Gustavo ou não? Ainda não? Mas eu conversei com ele. Ele me passou assim, eu passei os dias que eu estou desse mês, de terça e quarta-feira, que eu tô tranquilo. Eu passei para ele sim. Ele falou que ia fazer o levantamento e me passar. Sim, a gente só vai Beleza. esperar o dia que bater a folga do Gustavo, né? Perfeito, perfeito. E eu acho que a preocupação maior agora é travar a data e o horário. Tanto para o Gustavo já amarrar na agenda dele, a gente se programar aqui, e o pessoal de lá já está sabendo, né? Então, e aí, o Bruno, vamos ver se a gente até na sexta, hoje é quarta, né? Vamos ver se até na sexta, pelo menos, a gente faz um plano de ação. Sabe por quê? Porque eu acho assim, ó, ações prioritárias. Além de nós definirmos a data e o horário, eu acho que testar a plataforma, né, para que a gente tenha certeza de que todos vão conseguir entrar, eu acho que na sequência a gente já deve pensar nisso, viu? Porque assim, vai usar o Zoom? Se vai usar o Zoom, alguém tem que abrir uma conta, mandar o link e fazer alguns testes. De repente, programa lá com a diretora, ó, vou te mandar um link, vamos fazer um teste. Manda esse link para todo mundo aí, vamos ver se vai funcionar, tal. Porque senão o que vai acontecer? Aquele negócio. Chega na hora. Se for deixar para aquela hora, vai dar errado. Pode dar errado. Uhum. Mas beleza, então, pessoal, rapidinho, só contextualizando, até porque o Gu já está sabendo, eu não sei se o Matheus estava sabendo, mas a Jaque não estava aí e tal, né? O que nós combinamos de fazer? Tá? Então, nós combinamos de fazer uma pequena CIPAT, entre aspas, tá? De forma remota, né? E o que vai acontecer? Como o grupo do Mazoco e do Bruno tinha uma pendência lá na Irmã Crucifixo de dar um pequeno treinamento para eles, então eles vão dar esse pequeno treinamento, só que nos moldes como se fosse uma CIPAT, para tentar substituir a nossa CIPAT que ia ser presencial, mas não vai acontecer. Né? Então, para isso, ele já tem os tópicos do que vai ser falado, quem vai conduzir a fala, o Gu vai nos ajudar aí, né? Com uma parte do treinamento, e como vai ser remoto, é aquilo que a gente estava falando, né? Se vai usar o Zoom para poder falar com o pessoal, nada, a gente está falando de umas 20 pessoas, mais ou menos, né, Bruno? Ao todo, né? Professor, por aí, né? Tem que ver. 15 a 20. É isso, beleza. Né? E aí, vamos ver o que a gente consegue. Né? Eu vejo com que muitos dos trabalhos nossos na UC11, até os indicadores lá, aqueles indicadores da UC11, né? Vai dar para ser avaliado da mesma forma. Né? A única diferença é que a gente não vai fazer presencial, mas vai dar para fazer. Vamos ver o que a gente consegue. Acho que vai dar certo sim, tranquilo, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês as planilhas. Espera aí. Isto. Olha que rostinho lindo aqui, ó. Olha que rostinho lindo, ó. Ele tirou essa foto, devia estar com umas duas na cabeça, ó, os olhinhos lá no fundo, rapaz. Deixa eu pegar aqui. Olha lá, ó. Essa planilha foi a planilha enviada pela Flávia. Ô, Flávia, então, é aquilo que eu falei, ó. Desses trabalhinhos aqui que o pessoal mandou para mim, né? Você foi a que mais detalhou o passo a passo da tarefa, tá certo. Né? Então, é aquilo que eu disse, né? Igual o Bruno estava falando aí, o Bruno estava fazendo de tratorista. Perfeito, é a gente focar numa única atividade e colocar, né? Desde quando o pessoal inicia aquela atividade, o que eles fazem, na sequência, o que é feito e tudo mais tal, até eles finalizar a atividade. Então, a Flávia fez de padeiro, né? Que embora aqui esteja a função, né? Mas vamos entender que isso aqui, como que nós podemos chamar isso, Flávia? Preparação das massas. Isso. Vamos entender que essa atividade seja lá assim, ó. Preparação das massas. Isso. Aí, primeiro passo, né? Então, ele prepara os ingredientes. Perfeito. Na hora de preparar os ingredientes, aqui você identificou alguns perigos, identificou alguns riscos, né? Você foi na sequência da severidade, frequência e regulamentação, beleza, bonitinho e tal. A única coisa que eu acho que você fez, não tenho certeza aqui, tá? Eu acho que você não usou aquela planilha que eu mandei no grupo, usou? Porque é o seguinte, eu até fui confirmar agora cedo aqui, a planilha que eu mandei no grupo,
ela já está formatada, entendeu? Para esse campo aqui, ó. Esse campo aqui das cores, onde nós temos os pontos, os riscos residuais. Porque é o seguinte, ó. A planilha que eu mandei para vocês foi essa aqui, ó. Então eu peguei lá uma atividade de desmontagem de prensa, né? E se a gente clica aqui no risco residual, vocês estão vendo que tem toda a fórmula já gravada nessa célula, né? Então, como já está com uma formatação condicional, o que acontece, né? Se eu coloco lá o nível de controle 1, 3, 5, 10, essas cores mudam. O nível de controle vai determinar a cor que vai aparecer aqui, né? Não a pontuação. A pontuação, o número, a gente sabe que é o resultado da divisão, né? Entre o risco potencial e o nível de controle, beleza. Mas se eu mudo aqui, por exemplo, né? Nós já falamos disso, né? Ó, se eu coloco para 5, por exemplo, parece como um amarelinho, né? Na tua planilha não tem isso, ó. Eu não sei se de repente na hora de formatar você apagou, né? Mas é fácil, né? Só você vir aqui em formatação condicional, gerenciar regras, né? E começar a aplicar as regras que nós queremos aqui. É que como aquela planilha que eu mandei no grupo já estava formatada, né? Se você depois, com o tempo, quiser pegar aquela planilha, apagar os dados para você usar futuramente, mas sem apagar a formatação, né? E aí você vai usando a mesma formatação, né? É aquele negócio, se eu tenho um trabalho facilitado, para que eu vou dificultar? Né? Então, quando você quiser, você pega lá, tá? Flávia, dificuldades na hora de montar a planilha, o que você me diz? Acho que foi só aquela parte mesmo. Dificuldade não tive tanto, assim. Mas na parte do risco residual, eu fiquei meio em dúvida, assim. É que, assim, eu vou pegar por mim, né? Quando eu comecei lá atrás a aprender isso, tudo mais tal, a cada vez que eu fazia de forma diferente, né? Porque eu sou muito detalhista, né? Então, assim, eu procurava colocar a sequência das atividades de forma que contemplasse todos os detalhes, assim, né? Por onde inicia, na sequência o que vai ser feito e tudo mais tal, né? Para essa questão de divisão de tarefa também não teve dificuldade não, né? Não. Tá. E para essa questão de definição de perigos e riscos? Mesmo que tava confundindo um pouco algumas partes. Tá. Ó, sabe uma forma muito legal que a gente pode gravar para que a gente não confunda? Pelo menos eu gravei assim, né? De repente a gente vê algum outro artigo, a gente escuta alguém falar ou lê alguma publicação que pode ser melhor, né? Mais claro, mas eu entendi assim, ó. Se a gente entender de trás para frente, qual que pode ser a consequência, eu acho que é mais fácil a gente associar o risco ao perigo, né? Tem algumas coisas para nós que é muito evidente, né? E sempre eu dou esse exemplo, né? Trabalho em altura. Pô, tá na cara que o risco é a queda, né? Então, mas se eu ficar com dúvida, putz, mas qual que seria o risco e qual que seria o perigo, né? É igual você colocou aqui, tá certo, ó, né? Então, lá assim, ó, dores na coluna. Isso pode acontecer por conta do quê? Por conta de flexionar, por conta do corpo ter que ficar flexionado, né? A única coisa, né, o Flávio, que, por exemplo, olha que legal, a hora que eu vejo esse trabalho assim, né, logo o que vem na nossa mente? A hora que você, por exemplo, quando alguém te manda essa planilha, vamos imaginar que você sabe dela ou você não sabe dela, não tem problema. Mas a hora que você vê essa planilha aqui, o que te chama a atenção? Isso já foi colocado de forma estratégica para que chamasse a atenção. O que te chama a atenção? A hora que você olha de longe assim, ó. Você não precisa nem ler o que está escrito, mas a hora que você olha de longe, o que você vê? Que chama a atenção? Parte da ergonomia? Não, afasta a planilha, afasta uns 2, 3, 5 metros, não tá nem enxergando mais as letras. As cores, professor. Isso, as cores. Não tem coisas que chamam mais a atenção nossa por ser colorido? Sim. Isso, deixa eu falar abaixo, passa um cabelo loiro e um cabelo preto de longe, assim, ó. Não tem algo que chama mais a atenção nossa, pra gente ver? Ainda bem que eu falei baixo. Dá uma, assim, ó, só para que vocês entendam. E eu vejo, né, que essa questão das dores na coluna, no sentido de nós não termos, aqui, ó,
controles tão eficazes, por mais que você pense em revezamento, né, eu entendo que o amarelinho, por quê? O amarelo, do nível de excelência máxima do verdinho até o vermelhinho, o amarelinho é o segundo nível. Se você assume dizendo que realmente, né, por ele ter o risco de ter desencadeado aí uma dor de coluna, alguma coisa assim, um problema muscular, né, tecnicamente se chama lá como osteomuscular, ó, que palavra bonita, né? Eu entendo que algo deveria entrar como um plano de ação para que isso fosse corrigido, né? Por que ele fica com o corpo flexionado? Né? Então, assim, será que é a altura da bancada? Né? E aí o que vai acontecer? O que eu disse para vocês? O plano de ação nosso, o plano de ação, ele vai ser derivado, né? Ele vai desencadear a partir do meu risco residual. Né? De tudo que tem aqui, ó, por exemplo, assim, eu entendo, né? Problema respiratório, irritação alérgica por conta da inalação da farinha. Né? Por ser um particulado no ambiente, se fosse numa empresa, será que eu precisaria fazer a medição, né, quantificar a concentração dessa poeira no ambiente, até para verificar se não ultrapassou o limite, tanto de poeira respirável, quanto o limite de poeira total? Não, beleza, não vamos entrar nesse mérito da questão, não. Né? Mas, por exemplo, devido aqui, ó, você ser bem categórica, que devido ao corpo ser friccionado, poder desencadear dor na coluna, eu entendo aqui que se não fica no vermelhinho, no máximo, né, ou melhor, no mínimo, né? No mínimo ia ficar no laranjinha aqui, né? Por que no laranjinha? Porque lembra que eu disse para vocês? Plano de ação. O plano de ação nosso, nós vamos focar naquilo que me apresentar como vermelho. Eu venho aqui e coloco lá assim, ó, eu não tenho controle nenhum, né? Como que você garante que esse revezamento pode ser suficiente? Lembra disso lá atrás? Quando a gente fala lá em nível de controle? Existem relatos de pessoas com dor na coluna. Vamos dificultar isso, quer ver? Ó, primeiro, existe relatos de pessoas que têm a dor na coluna, existe indicativo de pessoas que já apresentaram atestado, né? Então eu estou dificultando. Ó. Primeiro é um relato de dor na coluna, agravou no nosso conceito, já tem atestado por conta disso, e pior ainda, né? Já houve um afastamento mais prolongado. Então, se eu chegar aqui e colocar no meu nível de controle 1, aqui deveria aparecer vermelhinho para nós. Aqui, no plano de ação, né, que vai ser a sequência disso, de tudo que nós vamos estar focando aqui, né, já desenvolver aí um estudo ergonômico, porque é o seguinte, olha que legal, sem querer já querendo, a gente se deparou com a mesma situação que nós vamos se deparar com o PGR pro ano que vem. Porque assim, na hora de fazer o PGR, eu me deparo com uma situação dessa de risco ergonômico, se na concepção do técnico, do jeito que está aqui, ele entender que um estudo mais aprofundado deve ser feito, qual que é o estudo aprofundado? É a AET, né? Então, o que vai acontecer nesse momento agora? Se eu tô com essa planilha na mão, se eu tô com esse documento aqui, ó, eu não vou assumir o risco de falar assim, ó, nós temos que adequar a bancada do cara, por conta, né, ele fica lá flexionando e tudo mais, tal. Então vamos colocar isso no plano de ação. Não. Por mais que eu saiba que talvez isso seja o adequado, né, eu vou precisar de um estudo que respaldamente eu tenho um documento feito por um profissional habilitado. Né? Aí o que vai acontecer? O cara que vai ser lá, vamos contratar o André, né, maravilhosíssimo. Então beleza, o André vai e faz um estudo ergonômico. De forma prévia, ele vai ter isso na mão. O Everton já fez um levantamento aqui, ó, a Flávia, né? A Flávia fez um levantamento aqui, então ela já sinalizou aqui, vamos ver, então, realmente. Então, aí no documento dele, por ser um profissional legalmente habilitado, eu sei que teve um dia lá que vocês quiseram me pegar lá, me cruzar, me colocar contra o André, eu lembro disso, tem coisa que vocês fazem e fica gravado. Ah, professor, mas quem que pode assinar o lado ergonômico? Eu lembro que eu fui muito categórico para vocês, eu abri lá a nota técnica do Ministério do Trabalho, falei, pessoal, lê aqui, ó. Aí vocês falaram assim, não, professor, mas fala aí, deixa eu gravar. Quem pode assinar o lado ergonômico? Eu falei, não vou falar nada, lê o que está escrito aqui. Né? Ou seja, nós técnicos, nós não podemos. Né? E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, olha que legal, né? Se no meu estudo eu vejo que a altura da bancada, aqueles ângulos de inclinações de membro, tudo bonitinho, não tem nenhum indicativo que me sinalize para uma inadequação ergonômica, eu posso simplesmente daqui, ó, finalizar o trabalho
né? E não recomendar a elaboração da análise ergonômica. O PGR vai trazer essa responsabilidade para nós. Só que aquele negócio, né? Eu já coloco assim na cabeça, e eu já coloquei na minha. Eu não vou assumir risco nenhum. Se eu ver que é bem evidente, estou fazendo lá um documento para um escritório. Se eu ver que é bem evidente no sentido de que os mobiliários, né, as posições, tudo mais tal, é suficiente para que não, né, traga riscos ergonômicos para a empresa, tudo bem. Agora, se eu verificar que as cadeiras, mobiliários, ritmos, não sei o quê, tudo aquilo que é classificado como ergonômico, né, se eu entender que aquilo, né, precisa ser melhor estudado, eu vou recomendar. No plano de ação, o que vai acontecer? Eu vou colocar contratação de um profissional para elaboração de laudo ergonômico e as ações posteriores ao estudo. Pau! Eu não vou assumir, não. Tá louco? Vocês podem pegar várias lives aí que o pessoal fala. Cada dia tem uma live diferente. Toda semana tem. Os caras falando risco ergonômico no PGR, risco ergonômico no PGR. Né? Mas, Flávio, a grosso modo, tá certo. É isso aqui mesmo. Perfeito, né? Identificou o perigo, para cada perigo o risco. E aí aquele negócio, né? Essas 3 colunas, severidade, frequência e regulamentação, a gente sabe que a frequência é uma única classificação para todos os casos, né? As regulamentações, eu vou precisar ter regulamentações individualizadas, assim como também as severidades, né? Eu vou ter que tê-las, né? Individualizadas. Aí é aquele negócio. Corpo flexionado. Então, será que para as questões ergonômicas eu vou ter somente uma classificação? Né? Eu entendo que a gente deveria, pelo menos, abrir o leque e identificar, assim, quais são os fatores da ergonomia que eu posso ter severidades específicas. Por exemplo, num procedimento lá que nós tínhamos da Dreyfus, o que eu mostrei? Eu mostrei levantamento manual de peso. Lembra disso? Então, o levantamento é um dos fatores ergonômicos. Né? No levantamento, a gente consegue atrelar o quê? O peso da mercadoria, né? Ainda a distância que essa pessoa possa percorrer e ainda por quantas vezes ela faz isso. Né? É um cara do almoxerifado. Né? O dia todo ele recebe caixas lá que ele ajuda a descarregar e tudo mais tal. Isso é uma condição. Agora, o cara é da produção, ele também pega a caixa de laranja lá, tal. Só que ele pega quando cai laranja no chão, e aí uma vez ou outra na semana ele faz a limpeza. Espera aí. Os pesos podem ser iguais, né? Mas o ritmo de trabalho é diferente. Então, tudo isso é em relação a levantamento manual de carga, levantamento manual de peso. Né? Mas é na classificação que eu vou ter que considerar esses fatores. Peso, distância percorrida com isso, além disso também o ritmo, né? E isso vai fazer com que eu classifique lá. É que na nossa classificação, né, a gente tem as ponderações. 1, 3, 5 a 10. No PPRA que eu mandei para vocês, opa, quase quebrei aqui. No PPRA que eu mandei para vocês, lá o cara classifica gravidade e severidade, né, em 4 fatores também. Só que lá está na sequência. 1, 2, 3, 4. Perfeito, então, perfeito. A própria ISO, cansei de falar para vocês que a ISO não impõe, né, nenhum critério. Ela procura te apresentar vários cenários aí para que a empresa adote um critério que ela achar melhor, mais pertinente. O que mais que tem aqui? A Mirella. A Mirella tá aí? Deixa eu ver. Não consigo ver vocês aqui. Não, né? O Gu ainda tá aqui, o Matheus, tá, a Mirella não tá. Queria pegar a Mirella. Falar, Mirella, fala para mim, quando você estava fazendo essa planilha aqui, onde você estava com a cabeça? O que você estava fazendo? Fala para nós um pouquinho. Ela, tudo bem, né? A questão aqui da marcenaria é um ponto a ser melhorado que a gente viu nos outros trabalhos aí também, né? Mas, ó, manusear e cortar peça de madeira, manusear e cortar peça de madeira, manusear e cortar peça de madeira. Ela colocou mesmo atividade para todas as linhas, e aí ela só focou, né, nas questões assim, naquilo que ela entendeu como sendo óbvio. Ó, vai ter muito barulho, quando corta a madeira tem poeira, além de tudo para cortar pode ter, pode não, né, o pessoal usa a ferramenta, então pode ter corte e tal. Beleza, né, então, mas eu acho que ela deveria abrir melhor, né. Primeiro, na marcenaria, qual é a atividade? Né, corte de peças, beleza, corte de peças, para que seja feito o corte de peças,
Qual é a sequência? O que o cara faz? Primeiro de tudo, ele prepara a bancada e liga a máquina. De repente eu posso até dividir. Preparação da bancada é uma atividade. Né? Ligar a máquina é outra atividade. Né? Pegar as peças e colocar na bancada é outra atividade. Então, né? Então, de acordo com o tipo da atividade, é aquilo que nós falamos. Colocar na sequência. Né? Depois eu vou falar para a Mirella sobre esse trabalhinho dela aqui, que, né? Tem algumas coisinhas para ser melhorada. O Soneca, cadê? Mandou? Deixa eu ver se é isso do Soneca. O Soneca aqui também, ó. O Soneca mandou uma mensagem que ele teve que dar uma saidinha. Talvez ele chegue até um pouquinho tarde da aula. E se ele não assistir, depois ele viu o vídeo, né? E eu entendo que ele fez da empresa onde ele trabalha, né? Ele colocou bastante detalhe aqui, ó. Montagem de máquina e na sequência trabalhando na máquina bobinamento de fios. Isso. Então eu entendo que a atividade dele aqui, ó, seria, né, operar máquina de bobinamento de fios. Beleza, tranquilo. E aí eu só não entendi muito bem essa sequência que ele colocou, né? Montagem da máquina, né? Uma vez ele monta a máquina, né? Primeiramente ele monta a máquina, depois aqui ele trabalha nessa máquina. Né? Mas as sequências aqui dos perigos e riscos também está correto, perfeito. Se nós analisarmos criticamente, que aí, pessoal, vamos lá, ó, é aí que mora o pulo do gato, né? É aí que é o diferencial de muitos profissionais, tá? Não se contentar com aquilo e sempre acreditar que um trabalho pode ser melhorado para o outro. Né? Então, para um primeiro momento, está perfeito. Depois, com um pouco mais de criticidade, entender assim, ó, peraí, será que ele colocou aqui, ó, transporte de ferramenta pesada, o risco ergonômico, tudo bem, então. Mas será que não poderia dividir melhor assim, ó, transporte de ferramenta pesada? Isso pode trazer como um risco, uma queda de objeto no pé, né? Aí ele pegaria esse risco ergonômico, colocaria ele como um perigo, não como um risco, e classificaria o quê? Quais são os fatores desse risco ergonômico? Né? Então, vamos lá. Lesões, né? Lesões osteomusculares, aí, decorrentes de transporte manual de carga, sabe? Então, eu acho que a gente pode ir abrindo isso. Né? Por exemplo, lá assim, ó, risco de quedas e tropeções. Tudo bem que ele colocou lá as medidas de controle no cantinho lá, a organização do ambiente de trabalho. Perfeito. Né? Ele colocou um amarelinho, que eu entendo que ainda tem uma possibilidade dele chegar ao verdinho. Né? Mas, dentre os 4 níveis que existe, vamos pegar de baixo para cima. Do vermelhinho, do laranjinha, do amarelinho e do verdinho, ele está no 3º nível aqui, perfeito. Né? Se nós fôssemos analisar na montagem da máquina, as ações que a gente deveria focar seria nas laranjinhas, né? Que foi aquelas que deu uma pontuação mais baixa aqui, ó. Então é que na verdade não está com a célula formatada, né? Só que como eu entendo isso, como o Soneca gravou o conceito, se fosse o nível de controle, se ele colocasse aqui iria ficar com o vermelhinho. Perfeito. Eu vou mexer no planilha dele. O 3 é laranja, o 5 é o amarelo. Se ele tivesse colocado 10 aqui, ó, que é o excelente, no grau de excelência, né, onde nós temos, lembra disso? Onde nós temos todos os EPCs existentes, eles são eficazes, né, além de todas as outras medidas são suficientes para controlar o risco e não tem histórico de incidente. Né? Ó, quando eu falo de incidente, eu não estou nem mencionando de acidente, nós falamos disso aí na aula de ontem. Né? A ISO 45001, quando ela revogou a OSHA 18001, né? ISO 45001 revogou a OSHA 18001. Ela até trouxe esse conceito novo, porque a OSHA 18001 tinha essa tratativa de acidentes e incidentes. A ISO ela tem essa tratativa focada em cima dos incidentes, né? Aquilo que eu falei para vocês. Ontem, o que nós falamos ontem do elemento 5 lá da gestão, da gestão dos elementos estruturados lá do Chile, né? Lógico, ter as ações procedimentadas, os formulários, ter metodologias, ter as equipes, ter tudo montado e ainda ter, né, planos de ações para que a gente saiba trabalhar muito forte com as questões de acidente. Né? Mas não somente nas questões de acidente. Né? Nós falamos bastante ontem sobre a gestão de incidente. Né? Por que eu estou comentando, inclusive, a respeito disso? Olha aqui, ó. O 10
São situações que, inclusive, quando eu tenho EPCs, EPIs, tudo mais, tal, um exames, treinamento, tudo aquilo que a gente entende de controle, o 10 faria com que a minha planilhinha chegasse na pontuação, aqui, ó, na corzinha verde, né? E aí, o que vai acontecer, por exemplo, se eu tenho EPCs, ou EPIs, treinamento, enfim, né, TDS, tenho checklist, tenho inspeções, se ainda com tudo isso continua acontecendo incidente, né, e eu não tenho um grau de excelência nos meus controles, então é isso que eu tenho que ter no meu procedimento. Então, o que nós falamos dessas planilhas? Falamos assim, pessoal, para um primeiro momento, o que vai acontecer? Né, nós só temos que saber diferenciar o grau de priorização. Será que a cultura do local, da empresa, pelo que ela tem de segurança, pelas pessoas que atuam, pelo que você já ouviu falar, pelo que você viu de histórico, enfim, na sua concepção daquela empresa, né? Esse trabalho aqui deveria ser iniciado já por você, sem ter um procedimento, já elaborando as planilhas, ou não? A gestão me permite com que eu perca um tempo, perder um tempo é um modo de dizer, né? Mas a gestão me permite. A cultura da empresa me permite com que primeiro eu faça o procedimento para depois sair para campo, já com as equipes definidas, para que eu comece a levantar as informações. Né? Então, eu não vou dizer para vocês que existe uma receita de bolo. Tá? Eu nunca falei isso para vocês e eu sempre quero deixar claro para vocês. Cansei de dar exemplo. Na UC10 eu dei um monte de exemplo assim. Tá? Vocês depararam com pessoas que não têm treinamento. Espera aí, se ninguém tem treinamento nenhum, não adianta que a fábrica não vai parar. Para a fábrica enquanto todo mundo não fazer todos os treinamentos, não opera. Não, não é assim. Nós vamos ter que saber elencar prioridade. Né? Falamos disso. Quais são os treinamentos que o pessoal mais se expõe a risco de acidente e ainda são situações que existem várias normas que regulamentam. Se ter um acidente ou ter fiscalização, nós vamos receber burdoada. Né? O diretor vai cair matando, escuta, ou o dono, que seja, ninguém está vendo isso. Né? Tem muitas coisas que acontecem em gestão de fábrica que na cabeça do diretor está tudo perfeito. E uma coisa que nós temos que saber conduzir em auditoria, cansei de falar, né? São aquelas ações que podem aparecer como não conformidade, mas de forma estratégica. Ô Everton, mas eu não estou entendendo. Pode acontecer da gente forçar a barra na auditoria? Pode e deve. Ô Everton, como assim? É simples, né? Uma coisa que a gente tem que entender é não levar a não conformidade por coisas bestas. Né? O que é não levar a não conformidade por coisas bestas? Se o uso de EPI está perpetuado, é uma regra clara e todos devem utilizar, o auditor não pode ver ninguém sem EPI, que é algo básico, né? Tchau, pelo amor de Deus. Né? Mas, por exemplo, se tem algo que você vem pedindo, existe relatório, você informou e tudo mais tal, o que vai acontecer? Você vai dar um jeitinho, né, de fazer com que aquilo apareça na auditoria, né, para que também por forças maiores, né, por questões de certificação, a empresa, a diretoria e os donos possam liberar a verba. Né? É lógico, você não vai ser carrasco, você não vai chegar e falar assim, cansei de falar, tá vendo aí, ó, falei, não fez, tá aí, agora faz, porque a auditoria pegou. Não. Tem o jogo de cintura, também não precisam falar assim, né? Uma coisa que eu falei na aula de ontem, pro pessoal da tarde, olha que interessante, aqui na Dreyfus, de forma até inconsciente, aconteceu isso, né? Até de forma inconsciente. Eu não lembro se foi em 2011, 2012, uma coisa assim, a gente estava tendo muito problema com as antigas empilhadeiras que operavam dentro das câmeras frias, né? Porque eu acho que eu já mostrei vídeo, né? Você já sabe, tudo mais e tal. Pena que não vai dar pra gente ir lá, né? Câmeras frias de citrosuco, de cutralho, de Dreyfus, né? Enfim, câmeras frias onde são armazenadas tambores, toda a movimentação desses tambores que estão em pallets, todos esses tambores estão em cima de pallets e quem faz essa movimentação são empilhadeiras, são operadores através de empilhadeira. Eu não lembro se foi em 2011, 2012, mas faz tempo. A gente estava tendo muito problema de concentração de monóxido na câmara fria. Por quê? As empilhadeiras, elas são a gás, né? E as empilhadeiras, elas não tinham catalisadores que eram eficazes. Nossa senhora, era um terror. E o que o procedimento do operador determinava? O procedimento determinava que ele operasse toda vez que fosse entrar na câmara fria, ele tivesse aqui no peito dele um medidor de monóxido, um monogás. Né? Como o monóxido não é um asfixiante simples,
a gente não se preocupava em deixar um bigás ou um monogás. Então, a gente sabe, né? O monóxido, ele não é um asfixiante simples de forma que ele sequestre o oxigênio do ambiente, né? É lógico, e por ser um gás, ele pode tomar todo o ambiente, aí é diferente, né? Mas o que acontecia? Os operadores, a cada vez que entrava na câmara fria, eles tinham lá o monóxido, o medidor de monóxido, dava concentrações altíssimas, 100, 200 e pouco, né, ppm. E qual que é o limite para monóxido, de acordo com a NR15? É 39 ppm, né? E aí, pedindo para trocar máquina, pedindo para trocar máquina, pedindo para trocar máquina, até que a gente pensou em utilizar o próprio checklist, né? E chegar num ponto e falar, ó, tá vendo aqui, ó, olha também os passivos trabalhistas que a gente, além das questões da saúde do pessoal que está se expondo em concentrações altíssimas, né? Olha o passivo trabalhista que a gente está criando aqui. Então o cara tem um checklist com ele, dizendo que no ambiente onde ele trabalha, ok? Né, ultrapasse muito o limite. E aí? Então, sem querer, querendo, o checklist que o cara fazia, registrando as altas concentrações de monóxido lá, foi um dos pontos que chegou no momento lá, a diretoria falou, não, peraí, vamos trocar essas máquinas. E trocou. E as outras não passavam de 10 ppm, 5 ppm, continuava sendo empilhadeira a gás, normal, né? Mas os catalisadores eram muito eficazes, nossa senhora. Tá, mas perfeito, perfeito. É só entender essas classificações aqui, ó. Então é isso mesmo. Então, a da Flávia, a da Mirella e o do Soneca. Perfeito, é isso aí mesmo. Tá? O Soneca não tá aí e tal. Alguma dúvida mais sobre essas classificações, sobre esse levantamento? O que vocês me falam? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Pessoal, Beleza. Beleza. Então deixa eu pegar uma outra planilha aqui. Só continuar falando aqui. Cadê? O C12. Isso. Cadê? Aqui, ISO. Vocês pegaram os materiais que eu mandei para vocês, né? Tudo que eu mandei, né? Sim. Tudo. Professor, falando. Pois se der, manda aquela planilha com a fórmula. Mas eu já mandei, tá no grupo. Você tá vendo meu WhatsApp aí, não tá? Tô, mas então, o meu não tá com a fórmula não, que eu baixei. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Bom, já que vocês estão vendo meu WhatsApp, eu vou pegar as planilhas. Ó, essa aqui, tá vendo aqui, ó? Na sexta-feira. Se você pegar aqui, ó, mapeamento. Cadê? Aqui, ó, perigos e risco, ó. Desmontagem. Tá vendo aqui que eu tô colocando a seta? Perigos e risco de desmontagem das prensas? Sim. É essa planilha que tá aberta aqui, ó. Eu já abri ela. Beleza. Ó, olha lá, ó, olha a fórmula aqui, ó. Tá com a fórmula. Aqui em formatação condicional, ó, já tem as regras, né? Porque isso aqui é tudo travado, ó. Se eu coloco 1, fica vermelho. Se eu coloco 3, laranjinha. Se eu coloco 5, fica amarelinho. Se eu coloco 10, né? Se eu coloco na onde? Aqui, ó, no H10. Qual que é o H10? H10, aqui, ó. Aqui nessa célula. E depois eu vou arrastando, né? Daqui para baixo. Entendi. Entendeu? Mas beleza, tranquilo. Então, vamos continuar falando um pouquinho dessa estrutura. Isso. Nós falamos um pouquinho, né, de como o elemento 1, que diz respeito à liderança de administração, como ele está associado a todos os outros elementos, né? E aí, na aula de ontem, nós falamos um pouquinho sobre a questão do elemento 5, que ele gerenciava todas as questões de investigações de acidentes e incidentes, né? Então toda aquela tratativa de reporte, né, nós falamos ontem, né, que tipo de incidente que eu vou fazer a classificação como se fosse um acidente, como os meus procedimentos precisam ser amarrados, inclusive com os meus formulários, né, nas comissões de investigações primeiro, né, quem vai se compor a essa equipe. Então nós estamos careca de saber disso. Basicamente, o que a gente fez? A gente reviu algumas coisas da UC1, falamos de novo de CIPA, a importância da CIPA estar envolvida nas investigações, né? Basicamente, nós procuramos assim, priorizar aquilo que nós já falamos. E o pulo do gato na UC12 é a questão de associar, né, essas ações de investigação com todos os outros elementos da estrutura. Ah, mas eu não trabalho numa empresa que tenha tal de elemento. Beleza, mas você não faz a investigação? Se numa investigação for diagnosticado que um procedimento é falho,
Você não vai envolver as pessoas responsáveis por procedimento? É lógico que vai. Nós falamos ontem, né, na questão de investigação aí. Se você chegar numa conclusão que uma das causas, né, para que o acidente acontecesse, uma das causas é a questão de treinamento, você não vai envolver as pessoas que tomam conta de treinamento? Vai. Então, olha como que a sua investigação ela vai se integrar com todos os outros elementos da estrutura. É que é aquele negócio, né? É aquilo que nós falamos ontem. Sobe de helicóptero, eu nunca andei de helicóptero, para ter uma vontade de andar de helicóptero, mas esses helicópteros que vêm aqui não ando não, só ando naqueles top mesmo. Mas qualquer dia eu vou andar. Toca. Sobe de helicóptero assim para cima, assim, olha o sistema como um todo. Né? Ô, Gu, você pula de paraquedas também, Gu? O Gu tá aí? Acho que ele deve ter dado uma saidinha. Ô, Everton, repete aí, eu tô... Muita coisa na minha cabeça. Repete aí. Não, de boa. Eu só fiz uma pergunta, até para descontrair. Se você pula de paraquedas, você já pulou? Não, já pulei do helicóptero. Mas aí na água, para mergulho? Isso. No curso nosso veio Águia, né? Pra gente fazer um treinamento de salto. A gente fez salto do helicóptero, do Águia. Ah, legal. Rapaz, uma coisa que eu travo só de falar disso aí, pular de paraquedas, sei lá, cara. O João Paulo, que era professor do Senac aqui, já fazia muito isso aí. Tá louco, né? Mas assim, ó, por que eu falei, né? Sobe de helicóptero, olha para cima. Quando acontece um acidente, a gente tem que verificar em toda a nossa estrutura, né, aonde nós tivemos falha. E talvez as coisas pode ser que, evidentemente, não esteja aparecendo, né? Pode ser que seja coisa aí pertinente a um desenvolvimento intelectual de uma pessoa, ou Everton, mas até nesse ponto, sim, ué. Por que eu estou dizendo que sim? Uma questão de uma deficiência intelectual de uma pessoa pode levar a uma questão de sabotagem até de processo. Nossa Senhora! Uma das coisas que algumas auditorias batiam muito forte aqui para nós na Dreyfus, quando a gente tinha auditoria de processo, né, e eles tinham um cuidado muito especial com as águas, com as normas, né, quais eram os acessos, enfim, o que o pessoal encanou, o pessoal de auditoria? O pessoal de auditoria encanou o seguinte: a caixa d'água tinha que ser fechada, ninguém podia ter acesso, sobre o risco do quê? De uma sabotagem, alguém colocar algo na água e contaminar o suco, contaminar as pessoas e tudo mais, tal. Então, olha como essa questão de sabotagem assim né? É muito inerente a alguns processos. Para nós isso não faz parte do dia a dia, né? Talvez a gente não consegue pensar. A gente tá focado tanto nessas questões de EPI, treinamento, acidente, que a gente não consegue olhar para os lados, né? Olhar para o sistema de controle de perda, né? Olhar o sistema como um todo, na verdade, né? Mas aí, o que acontece nessa estrutura toda? Na sequência desses elementos que a gente vem falando já há algum tempo, né? Esse elemento aqui, ó, que nós falamos um pouquinho dele na UC7, ele diz respeito à preparação para emergências, né? Preparação de emergências é aquilo que você já sabe, né? Então, assim, ó, é a gente ter brigada treinada de acordo com o tipo lá do estabelecimento, de acordo com o risco do local, a carga horária, tudo bonitinho, né? Então, quando a gente fala de preparação de emergência, sim, né? Lógico, ter a brigada, tudo bonitinho e tal. Mas o grande pulo do gato aqui no elemento 7, olhando para um sistema estruturado de forma que, inclusive, pode ser certificado por uma ISO, né? A grande questão é qual a autonomia dessa brigada, né? No sentido de que essas ações sejam descentralizadas da área da segurança. Então, eu já falei isso para vocês. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu tenho lá EPIs para a brigada, né? Se eu tenho lá, primeiro, bolsas de primeiros socorros, pranchas, tudo aquilo que a gente sabe, extintor, tudo mais tal. A questão é, os brigadistas sabem operacionalizar isso e eles se envolvem nas questões de tempos em tempos, fazer checklist, registrar. Os treinamentos, por exemplo, né, quanto ao uso, eles são focados nessas instalações, enfim, né? Se acontecer uma emergência e o técnico não está lá, imagina que você seja o técnico e você não esteja na fábrica. Se acontecer qualquer emergência, aí, pessoal, a emergência, o contexto amplo do elemento 7, que quando a gente olha para um sistema certificável, né, pode ter o selo da ISO ou não. Né? Quando a gente olha para um sistema estruturado como esse, a grande questão é a descentralização das questões de emergências, assim como as outras. Né? Nós falamos aqui de EPI, ó.
O que nós falamos de EPI? Nós falamos assim, putz, será que é só o técnico que fornece EPI? Então, quando o técnico de segurança não está na fábrica, o pessoal precisa trocar a EPI e não troca. Não, não é assim que deve funcionar. Não é isso? Então, para essa questão de estruturação aqui de planos de emergência, é a mesma coisa. Qual é a definição de emergência? Não é só aquela questão de incêndio, né? Não. Uma emergência ela pode ser aí, por exemplo, algo que para nós aí tem um derramamento de químico, e aí, mas é só o técnico que tem acesso lá ao kit de contenção. E aí, você não está na fábrica, não é verdade? Então, assim, além de tudo, uma das coisas que eu procurei bater muito com vocês na C9, a gente não pode esquecer, é assim, como que eu faço, né, inclusive dentro de uma metodologia conhecida e padronizada, isso é importante, ter algo que padronize, né? Mas o que eu tenho de ferramenta que me auxilie na identificação dos cenários de risco, dos cenários, né? Então, assim, eu tenho lá evaporador. Quais são os cenários de risco do evaporador? Alguém que esteja no alto trabalhando e que eu tenha que resgatar. Beleza, aí entra naqueles detalhes lá que nós falamos. Então, mas como resgatar uma pessoa? Então, é nesse cenário de risco que eu já vou prever. Eu tenho que comprar equipamentos necessários para resgate de altura e, além disso, eu tenho que treinar as pessoas para que saibam utilizar esses aparelhos, né, esses equipamentos. Senão eu tenho um equipamento lá e ninguém sabe usar aquela bagaça, aí ferrou. Né? E quando eu passo a identificar esse cenário de risco, né, eu tenho que pensar esse cenário de emergência, quais são as outras variáveis que, inclusive, vai me sinalizar alguns investimentos, igual nós falamos, vamos precisar comprar algo para que o pessoal seja resgatado em altura. Perfeito. Mas você também tem, por exemplo, pessoas que trabalham confinado, você tem manuseio aí de produtos químicos. Será que algo, caso haja um derramamento, né? Como que você vai, primeiro, conter esse vazamento? Como que você vai retirar, né? Como você vai recolher esse produto? Imagina que você tem aí, e isso nós falamos um pouquinho de aspecto e impacto, saindo dessa premissa de perigos e riscos, sai um pouquinho dessa área de segurança e vamos olhar um pouquinho para o meio ambiente, né? Para essa questão de aspecto e impacto, uma das coisas, inclusive eu mostrei para vocês uma foto de um container, é saber identificar. Escuta, eu tenho canaletas que conduzem a água pluvial até a lagoa, ou até no córrego mais perto, sei lá, né? E imagine se algum químico derrame, né? Essa canaleta vai levar esse químico para a água. Olha o impacto ambiental que eu vou ter, olha a dor de cabeça que eu vou ter, além da responsabilidade ambiental, né? Olha o passivo que eu vou ter com alguns órgãos fiscalizadores. Nossa senhora, não quero nem pensar nisso. Né? Então, assim, qual é a metodologia que eu tenho e quais são as ferramentas para que eu sinalize, né? Para que eu identifique esses cenários de emergência, para que a partir daí eu tenha as devidas tratativas. Né? Então, a hora que a gente olha para aquele protocolo de novo, tá? Não vou abrir ele aqui, não. Mas vocês podem ver depois lá o protocolo da auditoria. Aquele guia de auditoria, quer ver? Não vou abrir ele não, mas vou só mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, pontuação. Então, essa pontuação aqui, ó, tanto tem de meio ambiente quanto por elemento. Né? Eu só abri aqui para mostrar, mas a gente não vai... Cadê? Ih, caramba, aqui, essa faixa fica bem no meio aqui. Deixa eu ver. Isso, elemento 7 aqui, ó. Então, vocês podem pegar esse elemento 7, preparação para emergência, e verificar de tudo aquilo que o protocolo exige, né, no molde, né, nos moldes da tua empresa, o que dá para ser aplicável ou não. Né? Então, assim, imagina, né, se nós pegarmos aqui, ó, um pouco daquilo que a gente conhece a fábrica de bebedouro aqui, ó, né, o elemento 7, que é pertinente à preparação de emergência, ele ficou com uma pontuação baixa. Eu acho que de todos, 71... Aqui, se eu não me engano, ele só ganhou... É que eu estou pegando uma auditoria que foi feita, se eu não me engano, em 2012, ó. De lá para cá, essa pontuação veio melhorando, né? Nessa época aqui, ainda quem era o coordenador era o Vitor, por isso que a pontuação estava baixa. Eu dou uma febre nele. Mas assim, ó, então, de todos esses elementos, o elemento 7 foi aquele que teve uma pontuação mais baixa. Tirando, só ganhou do elemento 10, que é pertinente a treinamento, né? Mas se a gente olhar para o protocolo ele realmente nos exige algo que vai muito além do que simplesmente cumprir norma, né? Vai muito além do que simplesmente cumprir as ITs. Não, mas eu tenho o AVCB.
Não, mas se eu tenho AVCB é porque eu tenho os projetos, é porque as minhas instalações elas foram aprovadas, né? Tudo bem, mas isso não é suficiente, a gente sabe disso, né? A premissa da ISO é assim, atender a norma e superá-la. O que nós vimos aqui da política, inclusive da Dreyfus, ó? Nós já vimos isso. Cadê? Aqui, ó. Nós vimos isso, ó. Atender ou superar todas as normas e regulamentos aplicáveis, né? É isso que a ISO vai exigir da gente, né? Então, por exemplo, a gente se fala muito de simulado, né? Então, assim, eu vou atender o que está na IT 17 quanto a simulado? Vou sim. Só que assim, e aí, o que você tem mais a respeito disso? Né? Quais são os cenários de quais são os outros cenários de risco aí que você tem que, de tempo em tempo, você faz um simulado? A hora que os auditores saem para campo, eles querem confrontar isso na prática. Eles pegam lá uma pranchetinha, entrevistam uma pessoa, escuta, tudo bem e tal. Aí se identifica, né? Fala o que está acontecendo, é uma auditoria e tal. Então eu queria conversar um pouquinho com você a respeito de alguns assuntos, pode ser? Pode, beleza, tranquilo e tal. Ó, escuta, vamos falar um pouquinho em termos de emergência. Se acontecer aqui um incêndio, alguma coisa desse tipo e tal, né? O que você faz? Eu saio correndo. É foda, tem uns caras que falam isso, cara. Não, então eu saio correndo. Tá, mas você sai correndo, né? Você vai para onde? Você liga para algum local? Tem alguns equipamentos aqui, você pode utilizar? Enfim, o que você faz? Então, o auditor, ele quer confrontar. Se na sala, se na hora da reunião, se na hora da reunião inicial da auditoria, você mostra todos os documentos, tudo novinhos. E eu particularmente, né? Eu não vou falar para vocês que eu detesto. Não é isso. A palavra não é detestar. Mas eu fico receioso. Deixa eu só mudar a palavra. Eu fico receioso quando alguém mostra um documento. Imagina que eu esteja auditando alguma empresa, algum processo, sei lá. Né? Eu fico receoso quando alguém mostra um documento limpo. Tudo bonitinho. Olha, até cheiroso, rapaz. Que lindo. Tem um coraçãozinho aqui. Se foi feito por mulher, tem até um coraçãozinho aqui do lado. Tá. Se foi feito por homem, tem uma caveira. Beleza. Tô brincando, claro, né? Mas olha que interessante. Uma coisa é você pegar documentos limpos, bem feitos, formatadinhos, bonitinhos. Principalmente aqueles que detêm assinatura. Né? Porque o que acontece? Você pode simplesmente fazer os documentos e aí lá na tua sala chamar os caras para assinar, você nem suja esse documento. Eu vejo isso de forma totalmente diferente. Quando você pega um documento na mão, ele tá sujo, ele tá amassado, é sinal de que os caras folhearam, é sinal de que tem respingo de água aqui, porque o documento se tornou algo vivo, vivenciado no dia a dia. Aquilo te dá um sentimento de aplicabilidade e eficácia. Aí a hora que você sai para campo, você pergunta para os caras, não, aqui eu ligo no ramal de emergência, é assim, 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 se for algo que seja um incêndio, sabendo utilizar um extintor, que eu sei que fica ali, tá vendo ali? Ó, ali é a classe tal, que eu posso utilizar dessa forma assim, 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 né? E eu não conseguindo, por não ser parte da brigada, eu vou acionar a brigada, eu aciono assim, aciono assado, tá vendo? Tô local do ponto de encontro. O cara dá uma aula, desde que o cara saiba, né? Então, as ações nossas, elas não são assim focadas para a auditoria. Cansamos de falar disso. Né? A gente já falou isso há muito tempo. Né? Quando você garante com que essas ações sejam sequenciais e rotineiras, a qualquer momento alguém pode ir lá auditar o nosso sistema. Né? Para todos os acidentes que você faz, para todos os acidentes que você tem, você faz investigação? Tenho sim. Qual que você quer? Não, me pega qualquer um. Não, tá aqui, ó. Então, você não teria receio em apresentar documento nenhum, desde que você tenha um sistema sólido, né? Uma estrutura bem consolidada para você evidenciar. Se você não tem, é que negócio. Você pergunta, o que você quer ver? Não. Aí você vai esperar o quê? Você vai esperar o cara te pedir e você vai apresentar o que você tem. De repente você vai apresentar algo que você não tenha, ou tentar, né, apresentar algo que você não tenha, ferrou, né? Ou apresentar algo além daquilo que ele pediu, é complicado, né? Mas vamos botar um pouquinho para cá então. Então, eu só gostaria que vocês pensassem, né, o que é a ISO, e ela tem, tá? Eu trouxe em alguns momentos aqui, cadê? Nessa apresentação da ISO
tem alguns slides aqui que eu coloquei um pouquinho mais para baixo. Deixa eu achar aqui, identificação de perigos e riscos, requisitos legais, falamos de requisitos legais, inclusive vocês fizeram alguns exercícios, gestão de mudança, nós falamos do elemento 14, vamos falar um pouquinho mais, né? Gestão de engenharia, terceirização, aqui, ó. Então, no item 8.2, ó, da ISO, esse documento, de novo, né? O que eu fui fazendo? Eu fui fazendo recortes da norma. Então, o que está aqui, tanto é que não está nem editável, né? Embora eu esteja apresentando no PDF, mas se eu pegar o arquivo aqui meu que eu tenho em PowerPoint, que slide que tá? 41. Se eu pegar o slide que eu tenho aqui em PowerPoint, cadê? Abriu o PowerPoint? Abriu. Cadê o 41? Aqui, ó. Não tá nem editável, tá vendo? Ó? Porque eu dei um recorte na norma e coloquei aqui pra gente ver. Tá? Então, o que acontece, por exemplo? Ó, a norma fala lá, a organização deve estabelecer, implementar e manter processos necessários para preparar-se e responder, né, a potenciais situações de emergência, identificada no item tal. Por que identificada no item tal? Esse item é o item de perigos e riscos lá atrás. Então, olha que interessante. A gente começa a amarrar o nosso sistema. Na verdade, a gente já está amarrando esse sistema há muito tempo. Do tempo que eu estou falando para vocês que todos esses elementos se integram, nossa, eu tô cabeça raspada já, tanto falar isso, né? Cadê? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Isso. Então, o que acontece? A ISO fala assim, ó, você vai ter que ter ações de emergência, né? Inclusive para ser condizente com os perigos e riscos que você levantou. É lógico, né, gente? Quando eu falo assim, mas eu levantei ruído, eu levantei calor, poeira e tal. Tá, mas e no perigos e riscos abrangentes? Você não vai levantar lá igual alguns colocaram. Ó, pode ter incêndio ou explosão, pode ter queimadura, pode ter contaminação, pode ter várias coisas, pode ter queda, tudo bem. E para mim ter respostas a essas emergências, né? E para mim sistematizar as ações, caso esses acidentes aconteçam. É isso aqui cadê? Aqui, ó. É isso que a ISO quer trazer para nós. Olha lá, a organização deve estabelecer, implementar, né, e manter o processo necessário para responder às emergências que acontecerão ou podem acontecer de acordo com o levantamento prévio. Né? E tem todos os itens aqui. Ó. Então, a norma fala lá, ó, de primeiros socorros, treinamento de resposta, que é a brigada, né? Sabendo que não é só a brigada que deve ter treinamento. Quantas vezes nós falamos, vamos simular abandono de área. Beleza, todo mundo vai ter que saber. Né? Vamos simular lá algo que pode acontecer quanto ao meio ambiente. Tudo bem, você não tem um setor lá que usa químico? Beleza? Quais são as ações que competem aos operadores do setor? Né? E quais são as ações que competem à brigada de emergência? E quais são as ações que competem à gerência de diretoria? Imagina que algo, né, fugiu do controle, que a gente deve, inclusive, como fala, sistematizar como se reportar a órgãos externos e quem deve se reportar e de que forma, né? Eu vou até falar algo que aconteceu, né? Houve aí um boato, né? Aí o Gu, né? Depois eu troquei uma ideia com ele, troquei uma mensagem com ele e tal, né? Até um fato que aconteceu na obra do Senac. Né? Então, mandaram uma notícia na mídia de que o cara tinha caído do 5º para o 4º andar, o cara tinha morrido, sei o que, isso. E não era nada daquilo. O cara caiu de um lance de andame, que dá 1 metro, 1,5 metro ali, e deslocou o ombro. Foi isso que aconteceu. Né? Só que aí, o que aconteceu? Para colocar um murmurinho mais ainda nessa história, teve um cara que filmou lá, um funcionário lá da obra, tal, ele filmou. E aí, no vídeo, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, ó, aí, pessoal, ó, tá vendo, ó, aqui na obra do Senac, uma pessoa caiu aí do andar pro outro aí, ó, tá vendo, ó, trabalha em altura, gente, é perigoso, tá vendo? Aí, a hora que o bombeiro... Rapaz, eu rachei da risada que eu vi aquilo, né? Sabe aquela risada de nervosismo, sabe aquela risada, você pega um cara desse que tá gravando esse vídeo, você... Nossa senhora, né? Aí o cara fala até a hora que o bombeiro passa assim, tá lá a unidade móvel que fala, né, Gu? Unidade móvel, né?
Às vezes eu confundo os nomes. Mas o bombeiro tá lá com a unidade móvel aberta lá tal, e o cara sendo pranchado, né? Colocar lá tal. Aí o cara fala assim, ó lá, tá vendo? Ó, É o R, é a unidade de resgate, conhecido como R. unidade de resgate. Aí o cara fala no vídeo, ó lá, pessoal, tá vendo? Ó o corpo lá, ó. Ô, Cristo amado. Aí, pessoal, por que eu tô entrando nesse detalhe? Para essas questões de emergência, uma das coisas que nós devemos ter muito forte são as questões de tratativas com autoridades, né? Olha aqui, ó. Comunicar informação pertinente aos contratados, visitantes, serviços de resposta à emergência, autoridades governamentais, né, de forma apropriada à comunidade local. O que isso quer dizer? Né? Só para vocês entenderem. Eu tenho que ter sistematizado também, e isso tem que ficar muito claro e evidente nas integrações, nas conversas do dia a dia. Eu vou focar isso com a brigada, para que a brigada, né, seja os nossos braços e nos ajudem quanto a isso e tal. Ninguém pode falar em nome da empresa, de forma alguma, nunca, nem jamais. Ninguém. Aqui na nossa região, existem algumas coisas até que são meio que deliberadas, né? Então, o cara sai com o uniforme da empresa e vai para um boteco tomar pinga. Tudo bem, né? Mas tem empresas que nem isso não pode, por conta da veiculação da imagem da empresa. Não é isso? Mas, por exemplo, assim, aconteceu um acidente. Chega lá a mídia, chegou o IPTV, vai entrevistar lá o Zezinho. O Zezinho não é a pessoa autorizada para falar em nome da empresa. No procedimento, isso tem que estar muito claro, e as pessoas devem saber disso, porque se as pessoas não souberem, é natural para ele, né? O repórter chegou e fez uma pergunta, ele vai falar mesmo. Coitado, o Zezinho vai falar mesmo. Ainda mais você pega um cara que gosta de falar, ainda mais que pega um cara que é embirrado com a firma, nossa senhora, descasca a empresa. Né? Então, todo mundo tem que saber, pessoal, em caso de emergência, em caso de acidente, assim, ou caso aconteça isso aqui, tá? Então, o que diz o nosso protocolo? Só o gerente pode se reportar. Ou tem empresa que tenha setor de comunicação, só a pessoa fulano de tal da comunicação pode se reportar, não sei o que, sabe? Então, e aí a gente tem que treinar o pessoal. Tudo isso a ISO preconiza, tá? Se vocês quiserem depois pegar com um tempinho maior, né? Esse item 8.2 da norma aqui, ó, né? É assim, ela é muito abrangente. E é aquilo que eu disse, não é só atender a IP17, não é só o fato de ter a VCB, não é só o fato de ter treinamento da brigada, não, né? Eu falei para vocês que a gente teve uma auditoria aí, que a gente teve uma não conformidade na lagoa da fábrica. Né? Nós começamos a mostrar o cenário de riscos, os equipamentos, os treinamentos, não sei o que e tal. O auditor lá, que inclusive era o Leal, ele fez só uma pergunta: escuta, e se alguém cair na lagoa lá, o que você faz? Ele fala: ei, menino. Acho que ele é gaúcho do Rio Grande do Sul lá, né? Embora ele more no Paraná, mas ele falava assim: ó, ei, menino, tu não identificou isso, menino. Ô, menino, você não vai ficar com pontuação máxima por conta disso, menino. Ei, menino, ele fala desse jeito, brincava comigo, né? Mas é aquele negócio, né, pessoal? Deixa eu... Não quero saber de intimação, não. Deixa eu aqui, cadê? Só fechar aqui, cadê vocês? Isso. Rapaz, o Mazoco entrou aqui, ó. Ô, Mazoco, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Pessoal, então é isso. Já é 11h15, né? Por isso que eu digo, né? Eu digo assim que a gente tem pouco tempo para ficar junto e não dá para ficar falando aqui, até o grau de concentração nosso maior, é muito estressante e tal, né? Mas que pena que a gente não vai conseguir ficar presencialmente aí, eu não vou vê-los novamente aí nessas aulas presenciais, né? Mas pelo menos assim, né? Eu queria conduzir esse trabalhinho, né? Que eu entendo que perigos e riscos para nós é importante, saber essas classificações, ainda mais sabendo que esse tal de PGR, né, vai vir a partir do ano que vem aí. Pensem naquilo que eu tinha pedido para que vocês sinalizassem. Everton, eu acho tal coisa, a gente rever é importante. Eu acho tal coisa, mas ninguém falou nada ainda, né? E aí tem aquele trabalhinho que nós vamos conduzir lá para assim que nós voltarmos aí, que vai ser lá na irmã Cruz Pix, com o grupo aí do Bruno. Oi. Aproveitando, você tocou no assunto, aproveitar que o Gustavo também está aqui. Eu conversei com ela, não sei se está dando eco em algum lugar, e ela perguntou assim, não dá para a gente fazer dia 14 agora. Eu acho que no mês que vem, eu não sei se ela vai parar lá. E assim, o Gustavo me mandou o cronograma dele, eu mandei para ela.
E ela perguntou se não daria para fazer dia 14 agora, no horário da manhã, esses 8h30 da manhã, mais ou menos. Tá, e ela... Bom, beleza, além de ver a disponibilidade do Gu, tranquilo, né? Mas ela só tem essa data? Ela me passou essa data. Ontem eu passei para ela, assim, a data do Gustavo. Aí ela me falou, ó, quarta-feira que vem, então, às 8h30 da manhã. Ela falou, é o mesmo horário também. Que daí Pra eu creio que... não, semana que vem já. Não, mas pra agosto não dá? Eu acho que deve parar lá por algum motivo. Então, eu creio que... mas a data que ela me passou mesmo. Tá muito em cima. Eu acho que além de estar muito em cima, vocês vão estar de férias. Eu não sei se o Senac permitiria. Tudo bem que seria por conta e risco de vocês. Mas a gente tem que estar envolvido nós, né? E a gente vai estar de férias, entendeu? Entendi. Tenta propor algo para ela em agosto, cara. Ou na primeira ou na segunda semana, alguma coisa assim. Explica para ela. Se for o caso, se você quiser me envolver na jogada aí, eu falo com ela também, sem problema, entendeu? Entendi. Eu vou ver certinho. Porque, assim, hoje eu fui lá, o pessoal do RH me ligou lá, e, assim, a moça, eu falei sobre esse projeto, acho que foi, assim, uma chave. Se o cara for me contratar lá, foi uma chave, que a moça, assim, brilhou o olho quando eu falei que a gente tá fazendo esse projeto lá. Ah, mas pera. Eu ia falar besteira, mas tá gravando, não vou falar besteira não, né? Mas você já começa a enfiar tudo aí, a gente fica meio sem entender. Deu certo lá o negócio? O pessoal te ligou? Ligou, fui lá fazer entrevista. Agora, se vai ter com o técnico, se já vai contratar direto, eu não sei. Mas a entrevista em si já tá feita. Tá, não, beleza. Beleza que depois eu vejo o que eu faço aqui também por trás dos panos, vamos dizer. Vai, finaliza lá. Aí vamos ver, eu vou assim, eu acho que eu vou te passar o contato dela, porque assim, ontem eu já bati um pouquinho com ela, então acho que assim, tá ficando até um pouquinho chato, incisivo de ver outras datas. Aí você, como professor, docente do Senac, eu creio que assim, consigo explicar de uma forma mais burocrática como funciona o Senac, por que a gente não pode fazer semana que vem e tudo mais, para ela não achar que nossa, eu só consigo fazer, sei lá, qualquer outro dia. E também tem as datas do Gustavo, também, tem que ver como a gente consegue bater tudo em cima. Tá. Bom, beleza. Tenta falar com ela novamente, tenta explicar desse jeito, e aí fala para ela que eu posso conversar, né, com ela, tal, passa o meu contato para ela, ou me dá o contato dela aí, acho que eu perdi, não tenho mais, mas enfim, se for necessário falar com ela e explicar tudo isso, né, e eu gostaria que ela entendesse, né, que o dia 14 para nós, por conta dessas coisas que nós falamos, não daria, né, e a gente tem essa ânsia de ajudá-los, né, sim. Então, assim, deixar transparecer que isso é para que ajude-os, né, não para que seja o nosso projeto, né, mas para que possa ajudá-los. Na verdade é assim, né? Os dois estão ganhando, na verdade. Mas beleza, tranquilo. A gente fala então. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Luiz Henrique, como sempre, quietinho, ele nem fala nada. É que tá gravando, tira a gravação, eu falo. Tá, então peraí, deixa eu parar a gravação aqui. A Jaqueline quer falar.